Um jeito simples de causar uma boa impressão. Muito obrigada a você que está me assistindo nesse dia. Muito obrigada a você que está participando de nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Hoje a gente vai estudar o segundo capítulo da parte 2 do livro. Nessa segunda parte, ele nos ensina 6 maneiras de como fazer as pessoas gostarem de você. Então, no primeiro capítulo, estudamos o tema: desenvolva um interesse verdadeiro pelos outros. Desenvolva um interesse genuíno pelo outro, né? Hoje vamos falar sobre a segunda forma de fazer as pessoas gostarem de você, ensinada por ele. Essa também é uma forma simples e igualmente muito poderosa. O tema de hoje é o sorriso verdadeiro. O autor mostra que um sorriso sincero pode abrir portas, aproximar pessoas, aliviar tensões e causar uma boa impressão quase imediata. Mas ele deixa claro que não está falando de um sorriso falso, mecânico ou forçado. Ele está falando de um sorriso verdadeiro, caloroso, que nasce de dentro, que aparece no rosto e também no olhar. É aquele sorriso que diz, sem precisar de palavras: eu gosto de você. Fico feliz em ver você. Você é bem-vindo aqui. E essa é uma mensagem muito forte, porque muitas vezes, antes mesmo de abrirmos a boca, o nosso rosto já falou por nós. Se o nosso semblante for frio, duro, fechado, as pessoas sentem isso. Mas se o nosso semblante transmite acolhimento, alegria e boa vontade, isso também é percebido imediatamente. O autor usa como exemplo Charles Schwab, um dos grandes nomes da indústria do aço. Ele disse que um dos aspectos mais encantadores da personalidade dele e da razão do seu sucesso era justamente o seu sorriso cativante. Isso mostra que não é apenas inteligência, posição ou poder que conquista as pessoas. Muitas vezes o que mais marca alguém é algo muito mais simples e muito mais humano. A forma como essa pessoa faz os outros se sentirem. O autor volta também a falar do cachorro, exemplo que ele já tinha usado antes. E ele tem razão, é muito interessante esse exemplo. Os cães fazem tanto sucesso porque demonstram alegria verdadeira. Alegria verdadeira quando nos veem, eles pulam, eles abanam o rabo, se aproximam com entusiasmo e naturalmente isso nos faz feliz também. O mesmo acontece com um bebê. Poucas coisas são tão desarmadoras quanto o sorriso sincero de uma criança pequena, porque ali não existe falsidade, nem estratégia, existe apenas espontaneidade. Para mostrar o sorriso de uma criança, o autor conta a história de uma sala de espera de uma clínica veterinária. Ele disse que ali havia várias pessoas esperando com os seus animais. E como geralmente acontece em situações assim, o ambiente estava ficando pesado. As pessoas estavam cansadas, impacientes e irritadas com a demora. Então, chegou uma jovem senhora, segurando um bebê de 9 meses e um gatinho. Ela se sentou ao lado de um homem que estava visivelmente incomodado com a longa espera. E aconteceu algo simples, mas transformador. O bebê olhou para aquele homem e abriu um sorriso largo, daquele jeito puro e espontâneo que só um bebê tem. E o homem sorriu de volta. Logo depois começou a conversar com a mãe da criança, falando do bebê e também dos seus próprios netos. Em pouco tempo, outras pessoas na sala entraram na conversa. O clima mudou, o tédio e a tensão deram lugar a uma experiência leve, agradável, quase acolhedora. Esse exemplo é muito bonito, porque mostra que às vezes algo tão simples quanto um sorriso sincero, pode mudar completamente um ambiente. Mas o autor faz um alerta importante.
Um sorriso falso não convence ninguém. As pessoas percebem quando o sorriso é forçado. Um sorriso mecânico, sem alma, sem verdade, em vez de aproximar, pode até causar desconforto. Por isso, o autor insiste que o sorriso precisa ser verdadeiro, precisa vir de dentro, precisa ser caloroso. E ele diz algo muito interessante: o sorriso verdadeiro não aparece só na boca, ele aparece também nos olhos. Os olhos também sorriem. E é por isso que um sorriso sincero é tão fácil de ser reconhecido. O autor comenta ainda que muitas pessoas passam a vida inteira sérias demais, carancudas, fechadas, e acabam perdendo a capacidade de sorrir com naturalidade. E ele diz que em muitos casos é preciso até treinar isso. Pode parecer estranho, mas é verdade. Tem gente que se acostumou tanto com a dureza, com o peso da vida, com a tensão do dia a dia, que quase desaprendeu a demonstrar alegria no rosto. O autor cita o professor James McNall, psicólogo da Universidade de Michigan, que afirmou que as pessoas que sorriem costumam gerenciar, ensinar, vender e viver com mais eficiência. Além disso, tendem a criar seus filhos mais felizes. Ele diz ainda que existe muito mais informação em um sorriso que em um rosto carrancudo e que o encorajamento é uma ferramenta muito mais eficaz do que um castigo. Essa reflexão é muito importante, porque mostra que o sorriso não é apenas um detalhe de aparência, ele é uma forma de comunicação. Ele transmite acolhimento, transmite segurança, transmite boa vontade, transmite esperança. O autor cita também o depoimento de um gerente de recursos humanos de uma grande loja de departamento em Nova York. Esse gerente chegou a dizer que preferia contratar um vendedor sem muita escolaridade, mas com um sorriso agradável, do que um doutor em filosofia com uma expressão fechada e carrancuda. Isso parece forte, mas revela uma verdade do mundo real. As pessoas gostam de estar perto de quem transmite leveza, simpatia e abertura. No comércio, na liderança, no ensino, no convívio diário, isso faz uma enorme diferença. O autor vai além e afirma que o poder do sorriso é tão grande que ele pode ser percebido até à distância, mesmo quando não pode ser visto. E aí ele traz o exemplo do telefone. Nos Estados Unidos, uma companhia telefônica criou um treinamento chamado O Poder do Telefone. Esse treinamento era para os funcionários que vendiam produtos ou serviços por telefone. Nesse treinamento, os funcionários eram orientados a sorrir enquanto falavam, porque o sorriso passa pela voz. Mesmo sem ver o rosto da pessoa, é possível perceber pelo tom de voz se ela está fria, distante e sem interesse, ou se está receptiva, calorosa e feliz por estar falando com você. O autor conta, então, um relato muito interessante de Robert Crayur, gerente de um departamento de uma empresa. Ele ficou surpreso ao contratar um profissional, esse profissional excelente, mesmo sabendo que a proposta da sua empresa não era a melhor entre as ofertas que esse candidato havia recebido. E quando perguntou por que ele havia aceitado a vaga, ouviu a seguinte resposta: o candidato disse que ao falar com os gerentes de outras empresas, ele sentia frieza, como se ele não passasse de uma simples transação comercial. Mas, ao ouvir a voz de Crayur, sentiu que ele realmente estava feliz em falar com ele e que, de fato, queria que ele fizesse parte de sua organização. Isso impressionou tanto Robert que desde então passou a falar ao telefone sempre com um sorriso no rosto. Esse exemplo mostra algo muito valioso. Às vezes não é a proposta mais alta que conquista, é a forma como a pessoa se sente tratada.
O autor cita também a carta de William Steinhardt, corretor de ações de Nova York. Na carta, ele conta que sua vida começou a mudar no dia em que se olhou no espelho e disse a si mesmo: você vai acabar com essa cara feia hoje. Vai sorrir e vai começar agora mesmo. Naquela manhã, pela primeira vez em muitos anos, ele cumprimentou a esposa com um sorriso no café da manhã. A esposa ficou surpresa, quase sem acreditar. A partir daquele dia, ele decidiu cumprimentar as pessoas sorrindo. E ele conta que isso transformou sua vida. Segundo ele, os problemas ficaram mais leves, as reclamações passaram a ser ouvidas com mais paciência. Ele parou de criticar tanto as pessoas, começou a tentar ver as coisas do ponto de vista do outro. A sua casa se tornou um lugar mais feliz. Isso é muito bonito, porque mostra que o sorriso verdadeiro não muda apenas a forma como os outros os veem, ele também muda a forma como nós vivemos. Depois disso, o autor dá alguns conselhos práticos. Ele diz: se a pessoa não estiver vontade de sorrir, ainda assim deve se esforçar para isso, treinar o sorriso. Se estiver sozinha, pode até cantarolar, assobiar, agir como se estivesse feliz, porque esse comportamento tende a influenciar também o estado interior. A ideia é interessante. Muitas vezes, não precisamos esperar a felicidade aparecer para então sorrir. Em certos casos, começar pela atitude ajuda a despertar a emoção. Carnegie também afirma algo muito importante. A felicidade não depende apenas das condições externas, mas também das condições internas. Ou seja, não é apenas o que temos, quem somos, onde estamos ou o que estamos fazendo que determina a nossa felicidade. O que pesa muito é a forma como pensamos sobre tudo isso. Nesse ponto, ele cita Shakespeare, que disse: não existe nada que seja tão bom ou mal em si mesmo. Tudo depende do que pensamos. E também cita Abraham Lincoln. Declarou que a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. Essas frases nos levam a uma reflexão importante. A vida nem sempre está sob o nosso controle, mas na nossa postura interior, muitas vezes está. E isso influencia até a expressão do nosso rosto. O autor compartilha ainda um conselho do ensaísta Helbert Hanherd, que, cheio de energia e otimismo, ele recomenda: saia de casa de cabeça erguida, encha os pulmões de ar, absorva a luz do sol, cumprimente os amigos com um sorriso, coloque a alma em um aperto de mão, não perda tempo pensando nos inimigos, mantenha os pensamentos nas metas e nas coisas boas que deseja realizar. Visualize mentalmente a pessoa sincera, capaz e útil que deseja ser. A ideia central desses conselhos é clara. A postura mental correta influencia nosso comportamento, nossa expressão e nossa forma de impactar o mundo. E então, Carnegie cita um provérbio chinês muito sábio: um homem sem um rosto sorridente não deve abrir uma loja. Que frase forte, porque ela resume bem a lição do capítulo. O sorriso é o mensageiro da nossa boa vontade. Antes mesmo de falarmos, ele já diz quem somos, já diz como recebemos as pessoas, já diz se elas estão sendo acolhidas ou não. E para encerrar, o autor compartilha uma bela mensagem publicada por uma loja de departamento de Nova York na época do Natal. O texto falava sobre o valor de um sorriso.
A mensagem dizia, em resumo, que o sorriso não custa nada, mas cria muito. Ele enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Acontece num instante, mas às vezes sua lembrança dura para sempre. Cria felicidade no lar, boa vontade nos negócios e amizade entre as pessoas. É descanso para os cansados, luz para os desanimados, sol para os tristes e um remédio natural contra os problemas. Mas o texto também dizia algo muito bonito. O sorriso não pode ser comprado, emprestado e nem roubado. Ele só existe quando alguém o oferece. E terminava com uma observação tocante. Se algum vendedor, cansado da correria do Natal, já não estiver mais um sorriso para dar, então talvez o cliente pudesse deixar um dos seus. Porque ninguém precisa tanto de um sorriso quanto aquele que já não tem mais nenhum para oferecer. Que mensagem linda! E que lição profunda! O capítulo inteiro nos ensina que o sorriso verdadeiro é muito mais do que um gesto educado. Ele é uma ponte, ele é um convite, ele é uma forma de acolhimento, é um sinal de boa vontade, é uma ferramenta poderosa para aproximar pessoas. Por isso, se quiser nos causar uma boa impressão, não devemos pensar apenas nas palavras certas. Devemos pensar também no rosto que levamos ao encontro das pessoas, porque um sorriso verdadeiro pode abrir portas que a frieza jamais abrirá. E se eu puder resumir aqui a lição deste capítulo em poucas frases, eu diria assim: sorria com sinceridade. Deixe sua alegria aparecer no semblante. Faça as pessoas se sentirem acolhidas. E lembre-se, seu sorriso é o mensageiro de sua boa vontade. Muito obrigada a você que participou desse estudo e que nesse dia nós possamos sim aprender e treinar o sorriso. Vamos treinar o nosso sorriso, nossa alegria, que é isso que nos ensina esse nosso autor desse livro maravilhoso, né? Vamos treinar, se não soubermos mais sorrir, vamos treinar até aprender. E vamos procurar aquele sorriso verdadeiro dentro de nós para a gente compartilhar. Vamos começar hoje com isso. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Espero amanhã para o nosso próximo estudo. Um grande abraço.